Chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos, deste quarto trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz. Estamos trabalhando sobre corpo, alma e espírito. Tema da lição 5, que cai no dia 2 de novembro, vai trabalhar sobre alma, a natureza imaterial do ser humano. Para você, gente boa, iniciar bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira é o texto áureo, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 28. A segunda é a verdade prática, que você precisa fazer a leitura da verdade prática. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, depois capítulo 2, versículos 15 ao 17, depois Mateus, capítulo 10, versículo 28. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita logo, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Indica essa aula para alguém também. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Vai ser um prazer te receber lá. É só você colocar Janderson Nascimento EBD e nos acompanhar nessas plataformas digitais também. Que essa aula possa te edificar para a glória de Deus e que a sua aula seja uma bênção na escola dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a alma. E é importante você observar que estamos estudando a partir de uma visão da tricotomia. Nós já estudamos na aula passada sobre a composição do corpo. Hoje nós vamos entender sobre a alma. Na aula que vem nós vamos dar sequência a esse assunto também. É claro que eu já tenho uma pergunta para você que está aqui estudando conosco. Se a tua alma te torna único diante de Deus, como você tem cuidado dela? Você já pode iniciar a tua aula com essa pergunta também diante dos teus alunos. Se você já tem a resposta, comenta aqui. Na aula de hoje, a nossa observação passa por essa doutrina da alma. E é importante nós entendermos isso e responder a respeito desse aspecto de forma espiritual também. Algumas pessoas que estudam essa visão da doutrina da alma entendem que a alma vem a partir do fôlego de vida dado pelo próprio Senhor. O criacionismo, ele vai defender e ensinar que Deus cria uma nova alma toda vez que nasce um ser humano, toda vez que um ser humano é concebido. Assim, para você entender de forma prática, e eu gosto de explicar para você entender a partir da visão do criacionismo, tá? Cada bebê ele não recebe apenas um corpo, mas ele recebe também uma nova alma diretamente criada pelo próprio Deus. Nesse sentido, nós entendemos que essa ideia apoiada em Gênesis capítulo 2, versículo 7, na visão do criacionismo, descreve que Deus então traz uma nova vida para cada ser criado, a partir do fôlego de vida, onde o homem se torna, então, alma vivente. Também entendemos a partir da Escritura que, na prática, para você entender, cada criança que nasce, Deus não está repetindo apenas o que aconteceu com Adão, mas Deus, então, está dando uma nova oportunidade para cada ser humano em uma identidade espiritual. É claro que aqui também nós entendemos que essa teoria levanta algumas questões. E que questões são essas? Se cada alma criada diretamente por Deus é diferente, como é que a gente pode explicar que uma criança ela pode nascer inclinada para o pecado? Essa pergunta vai se levantar diante da visão do criacionismo também. Se Deus ele não cria nada pecaminoso, também a resposta ela vai se localizar lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos lembra que por causa de um homem só o pecado entrou no mundo. Isso vai mostrar que a corrupção humana ela vem por causa da descendência de Adão. Nesse sentido, já que você está estudando comigo, tentando entender a respeito da composição e da criação da alma, nós entendemos a partir da visão do criacionismo, que é essa abordagem primeira que eu estou trabalhando aqui com você, que embora isso pareça bonito,
tem algumas dificuldades nessas questões que foram levantadas. Outra teoria que vai trabalhar a respeito da criação da alma é o tradicionismo, que por sua vez ele vai visualizar essa prática no dia a dia da seguinte maneira: ele vai ensinar que todo o corpo quanto a alma são transmitidos pelos pais no próprio nascimento. Assim, o tradicionismo ele defende o seguinte: exemplo, se nós herdamos dos nossos pais a cor dos olhos, tom da voz, às vezes temperamento da família que nós herdamos, nós também vamos herdar, nesse sentido do tradicionismo, a visão de compreender que de natureza espiritual nós também herdamos essa condição de sermos pecaminosos. Aqui também você vai observar passagens que vão fundamentar essa teoria. A exemplo do Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Também outro exemplo prático que você vai perceber desse padrão também é entender que nessa visão cada casal gera um filho e não é apenas um corpo que surge, mas também uma nova vida plena com corpo e alma, e por meio dessa criação Deus então trabalha através deles. Nessa doutrina do tradicionismo, há o entendimento que nós herdamos então do primeiro casal a condição de sermos pecaminosos. No sentido de se apoiar também em Salmos 139, versículo 13, que dá a perspectiva de dizer o seguinte: ó, tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe, demonstrando então o meio pelo qual Deus trabalha nessa visão da própria criação. Já deu para perceber que na aula de hoje tem muito argumento para a gente entender. Só aqui na introdução já trabalhei dois com vocês: a visão do criacionismo e a visão do tradicionismo. É claro que eu espero que o Senhor Jesus possa te dar clareza, sabedoria para ministrar essa aula também. Se você é professor da classe dos adultos e quer apoiar exatamente esse trabalho, conhecer um pouco mais e estudar a palavra de Deus com a gente, você pode conhecer o Facilita EBD. No Facilita você vai encontrar o esboço da minha aula que eu estou explicando aqui para você. Lá você encontra o PDF, você vai encontrar o slide também, que é dinâmico, bonito, resumido, para te ajudar a ministrar uma aula abençoada na Escola Bíblica Dominical. Isso está disponível em uma proposta de assinatura trimestral que sempre se renova, vale muito a pena. O link está aqui, ó, na descrição do vídeo. Você pode procurar Classe dos Adultos ou então acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela, conhecer o nosso trabalho, saber como funciona, para poder ministrar uma aula abençoada com essa pesquisa um pouco diferente para ajudar os teus alunos. Para a gente caminhar, primeiro ponto da aula de hoje vai trabalhar sobre os atributos da alma, de acordo com o pastor Silas Queiroz. Nessa abordagem, vou trabalhar também a nossa visão pentecostal sobre o entendimento, e eu espero muito que o Senhor te dê sabedoria na tua ministração. No primeiro ponto da lição, vale a pena você observar uma passagem bíblica, Salmo 107, versículos 8 e 9, onde você vai perceber que a nossa alma ela está sedenta pela presença de Deus também. E agora, primeiro subtópico, nós vamos voltar ao Gênesis para entender a natureza da alma junto com os nossos alunos. Neste primeiro subtópico, nós vamos compreender sobre a natureza da alma. Então vamos parar para entender, porque é um assunto complexo. Quando você observa para essa visão da tradição teológica, também nós precisamos compreender a partir da tradição da própria filosofia, tentando compreender a imaterialidade que a própria alma possui, nós vamos entender que a alma ela é diferente do corpo. Ela não contém partículas atômicas sujeitas à lei da matéria, ou seja, a alma ela não é física, ela não tem carne, ela não é corpo. Dentro da própria visão, nós vamos entender que a alma, a partir da contribuição bíblica, ela vem a partir desse sentido do sopro divino. Em Gênesis 2:7, essa é a visão que nós estamos compreendendo junto com você.
Compreendendo isso, nós entendemos que a alma ela tem um princípio vital, ela vem essa própria questão da consciência que ela possui, ela se distingue também das demais criaturas, porque a alma ela vem com essa impressão de sermos então imagem e semelhança do próprio Deus também. Ela está unida à visão integral do ser humano, corpo, alma e espírito. Gênesis 1:7. Explicando isso para você, aí eu olho agora para alguns filósofos. Eu vou citar o exemplo do Platão. Platão e alguns teólogos mais tarde vão trabalhar a exemplo do próprio Justino Marte, Clemente de Alexandria, Orígenes. Essa equipe aí, o próprio Platão, que vem a partir da filosofia e os demais a partir da teologia, compreendem que a alma ela é individualizada. Ela traz uma realidade espiritual mais elevada, dotada aí de virtudes universais como amor, eternidade e perfeição. Então, se Platão e esse filósofo e esses teólogos que eu acabei de citar para você descreve que a alma ela é imaterial, mas ela é transcendente à existência, no sentido de descrever que a alma ela tem uma conexão direta com Deus, nós precisamos pegar isso aqui para poder explicar para os nossos alunos também. Assim, quando o ser humano demonstra compaixão, verdade, adoração, ele atua com essa essência imaterial na prática, porque a alma ela é dotada desses preceitos. Para você entender, a alma também ela é a sede das nossas emoções e da própria razão. Mateus 22:37. Sendo responsáveis pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas decisões, pela orientação e até mesmo pela nossa conduta. Portanto, quando alguém é movido pelo arrependimento, é movido pela gratidão, isso vai se manifestar não apenas no seu corpo, mas isso se manifesta na alma, porque ela tem um toque do Espírito, é lá onde o ser humano sente a presença de Deus. Salmo 103, versículo 1. Eu espero que você esteja entendendo. Se você está compreendendo, comenta aqui. Olha, eu estou entendendo. Que Deus te abençoe, tá? Vamos explicar isso ainda melhor. Em uma constituição, o ser humano ele é apresentado nas escrituras como corpo, alma e espírito. Onde é que está a base disso aí? Da tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui a gente vai entender que a alma traz essa ideia de inter-relação, demonstrando ao mesmo tempo com o corpo e o espírito funções distintas. Também entendemos que a alma ocupa um lugar intermediário dentro do corpo, sendo um elo entre o corpo físico e o próprio espírito. A alma, em outras palavras, estaria no meio. Nela também nós vamos localizar as paixões, desejos, vontades. Algumas pessoas defendem até a própria mente, onde nós vamos descobrir de forma prática que o ser humano pode pensar, decidir e até mesmo lembrar a partir da sua alma. E aqui na alma também nós enfrentamos diversos conflitos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, 22 e 23, ele descreve que o prazer da lei do Senhor deve estar no interior do ser humano. Observe, no interior do ser humano se refere então à alma. Alguns filósofos antigos, como os estoicos, chegaram até considerar que a alma é uma substância, no sentido então que destaca essa ideia de santificação e de animar ao mesmo tempo a própria matéria, que no caso é o próprio corpo. No entanto, a visão bíblica que nós estamos defendendo junto com você, ela traz a ideia especialmente de demonstrar que a alma ela é eterna. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 28. Em termos práticos, vamos para a prática agora para você entender e explicar para o teu aluno. Quando alguém demonstra um amor sacrificial, quando alguém busca por sabedoria, ora por sinceridade, é levado isso à sua própria alma, trazendo vida diante de Deus.
Por isso o salmista vai descrever, ó, porque está abatido a minha alma, porque espera então em Deus. Salmo 42, versículo 11, reconhecendo a necessidade do ser humano de buscar a Deus para ter uma conexão com a sua própria alma. Eu espero estar te ajudando aqui. Aproveita logo, comenta aqui nesse vídeo de onde você está me assistindo, de que cidade do Brasil você me acompanha ou fora do Brasil. Coloca aí a localidade, a tua congregação. Gente, eu fico muito feliz quando vocês comentam. Eu fico assim, espantado pela bênção de Deus, de estar alcançando você aí na tua igreja. Que Deus te abençoe. Então comenta aqui de onde você me assiste. Vamos então agora pegar a lição, já estou com a minha na mão, página 39, a minha está em mãos aqui junto com você, e você pode estar lendo a pergunta número 1 para os seus alunos. Na lição dos adultos já tem resposta, ou então você pode abrir um espaço de 5 minutos para os teus alunos participarem. Agora é o momento na Escola Bíblica Dominical da participação desse povo abençoado. Vamos então para o segundo subtópico, que trabalha agora outra visão que o próprio pastor está trabalhando conosco de uma forma pessoal, que é o pastor Silas Queiroz, descrevendo entre o espírito e o corpo, onde a alma se localiza. Vamos compreender então a própria visão que estamos tentando entender onde a alma se localiza. A existência da sobrevivência humana, ela traz algumas verdades universais a respeito da própria alma, que tem essa composição da graça de Deus, da bondade de Deus, do sopro de vida. Desde as civilizações mais antigas, algumas pessoas apresentaram as suas opiniões sobre a alma, demonstrando aí em todas as culturas, independente da religião, o que entenderam sobre a alma e, na realidade, o que acontecia na visão deles quando uma pessoa morria. Você vai encontrar civilizações antigas defendendo aí a visão da própria vida pós-morte. A mais antiga que eu me lembro agora e me recordo, nesses estudos que estamos fazendo, você encontra o exemplo dos próprios egípcios, que já trabalhavam essa visão da vida pós-morte. Isso aqui é um viés escatológico também. Aqui nós vamos entender, a partir da leitura bíblica, que nós precisamos observar que o ser humano ele tem uma conexão com Deus através da própria alma. O desejo universal de toda a humanidade de obter essa visão da imortalidade, além da condição física do corpo, é demonstrado em diversas maneiras. Tem uma citação que você pode utilizar, Eclesiastes 3:11, tá? Vale a pena observar, junto com você, que diferente dessas crenças que existem por aí sobre vida após morte, o estado da alma, para onde a alma vai, a convicção final que nós temos, a partir da visão do cristianismo, é que a alma ela precisa ter uma conexão com o próprio Deus. A alma, conforme as Escrituras, é o princípio da vida e anima o próprio corpo. Jó 32, versículo 8 também. Também nós compreendemos que quando o corpo morre, a alma nessa visão não deixa de existir, na nossa visão do cristianismo, mas ela se separa do corpo e ela segue viva diante de Deus. Aí nós vamos te mostrar bases. Eclesiastes 12:7, Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. Então, a alma do ser humano, ela se localiza no interior do ser humano, unida ao corpo e ao espírito, e vive de forma muito clara, independente, pós-morte. Mateus 10, 28. De forma prática, para você explicar para os teus alunos, já que esse assunto é um pouco complexo. Na perspectiva teológica que a gente trabalha, a alma ela é o centro das emoções. Pega isso aqui. Da razão e da vontade. Ela é a essência também da personalidade humana. Nela nós vamos encontrar as decisões morais, como amor, fé, consciência entre o bem e o mal. Romanos 2,15 fundamenta isso. Por isso, quando alguém sente culpa, quando alguém busca consolo, oração, quando alguém se emociona ao adorar, está revelando que a sua alma continua viva. Essas experiências espirituais do ser humano demonstram agora a sobrevivência da própria alma no interior desse ser humano também. A Bíblia vai confirmar em diversos textos isso. Lucas capítulo 23, versículo
43 vai te ajudar a entender isso aqui. Você percebe que o ladrão que estava ao lado de Jesus sentiu o desejo, o arrependimento, e ele sentiu o desejo de estar com Cristo em sua alma. Filipenses, capítulo 1, versículos 23. O anseio de Paulo em partir na sua alma, para o Senhor, em estar com Cristo na eternidade. Isso aqui é a sede da própria alma. Apocalipse 6:9. As almas dos que foram mortos, demonstrando aqui a própria perspectiva da justiça de Deus no texto de Apocalipse. Então, essas passagens bíblicas vão confirmar que a alma está no interior do ser humano e que essa alma pertence a Deus, e depois que uma pessoa morre, essa alma continua viva diante do Senhor, diante de Deus, aguardando então o grande dia da glória de Cristo. Vou te fazer uma pergunta e eu quero saber a tua opinião. Na sua vida prática, o que fala mais alto? O teu corpo ou a tua alma quando você está diante de Deus? Responde aqui para mim nos comentários. Vamos caminhar agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha o argumento sobre a alma abatida. Chegamos agora no nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, onde nós vamos entender que a Bíblia ensina também a cuidar da própria alma, como uma essência espiritual também. Isso faz parte da nossa visão bíblica, onde nós vamos encontrar na alma as motivações, as decisões, os sentimentos que moldam a nossa própria natureza. Vamos para a Bíblia. No Antigo Testamento, quando você vai para o Antigo Testamento, você vê o cuidado da alma ligado à obediência e à comunhão com Deus. Se você vai para o Antigo Testamento, o cuidado da alma está ligado à obediência e à comunhão com Deus. O Senhor ordena de forma muito clara, isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 também, mostrando esse cuidado interior na vida do ser humano, que não é apenas emocional, mas também espiritual. Vamos para algumas passagens. O Davi, ele expressa o zelo quando ele ora em sua alma e descreve: por que está abatida a minha alma? Espera em Deus. Salmo 42, versículo 11, que é a base desse subtópico também. A alma agora, passando pela angústia, o salmista está dizendo: eu devo esperar no Senhor. Na prática, olhando para o Antigo Testamento, a alma vai envolver momentos de silêncio, meditação nas Escrituras. Olha só que legal, o cuidado com a alma no Antigo Testamento traz essa ideia da meditação, do silêncio, do arrependimento e do louvor sincero. Então, se você vai para o Antigo Testamento, isso fazia parte do cuidado da alma também. Um exemplo também atual, e é importante você observar, quando nós, como cristãos, enfrentamos situações difíceis, problemas do dia a dia, nós precisamos também orar, refletir e renovar a nossa mente, a nossa alma pela palavra, reconhecendo a influência espiritual na nossa alma também. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, quando tu vai para o Novo Testamento, você descobre agora de forma muito clara que Jesus, ele amplia a compreensão sobre o cuidado com a alma. Ele diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Isso está em Mateus capítulo 16, versículos 26. Ele mostra que o cuidado com a alma vai além dessa composição da matéria que nós temos. Então, se você vai para o Novo Testamento, você percebe essa dependência de Jesus em apresentar a nós o cuidado com a alma. Pedro também, lá em 1 de Pedro 1:22, o Pedrão diz, purifiquem as vossas almas pela obediência da verdade, lembrando o cuidado com a alma junto com a santificação. Na prática, no Novo Testamento, agora para você entender, cuidar da alma significa cultivar a fé, momentos saudáveis de relacionamentos, perdoar, evitar o conflito, não corromper o seu coração com o ressentimento, com a falta de comunhão a Deus também. Então, o cristão, a partir da visão do Novo Testamento, deve cuidar da sua alma, tendo uma relação com o próprio Deus também. Olha que legal sobre os cuidados da alma que nós encontramos só no Novo Testamento, e eu apresentei para você também o Antigo. Caminhando agora, pegue a sua lição, página 39, você pode estar lendo a pergunta 2 junto com os teus alunos, ou então
Abra um espaço de 5 minutos e dê oportunidade para outro aluno participar na tua aula, tá? Não fica sempre no mesmo não, vai mudando de pessoas aí para poder dinamizar a tua ministração também. Deixa o like e envia esse vídeo para alguém, para outras pessoas serem alcançadas através da escola dominical. Vamos então avançar junto com vocês para o segundo ponto da lição, que trabalha sobre a natureza da alma, a imaterialidade e a sua imortalidade junto com você, para a glória de Deus. Espero que Deus te use na EBD. Já no segundo ponto, leia uma passagem bíblica que se localiza em Provérbios 23, 13 e 14. E vá para o primeiro subtópico, que trabalha sobre a distinção de substâncias. No primeiro subtópico do segundo ponto, nós vamos entender a substância da alma. Já comecei a trabalhar isso com você desde o início da lição. Ela é composta de forma muito clara, não por uma essência material como os átomos que nós possuímos. A própria alma, a partir da Bíblia, vem da perspectiva do sopro divino, fundamentado em Gênesis 2:7. Esse é o texto que você vai frisar junto com os teus alunos. A alma tem uma substância espiritual, ela é dotada de consciência e de vontade e ela reflete a imagem do próprio Deus. Gênesis 26 e 27 você vai encontrar isso aqui. Diferente da visão helenista ou da mitologia, você vai perceber que a alma, ela é na realidade a junção da nossa própria personalidade. Na mitologia, nessas visões mais antigas, entendia a alma como se fosse um espírito, um fantasma, diante da própria composição e da compreensão dos gregos. Porém, a Bíblia ensina que a alma mantém a sua identidade e a sua consciência pós-morte, no sentido de quando você morre, morre o corpo e a alma continua em vida diante do próprio Deus nessa substância espiritual. Aqui também nós vamos entender que o próprio Jesus, ele trabalha sobre isso também. Lucas capítulo 20, versículo 38. Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, porque todos vivem nele. Reforçando então essa visão da própria alma, que é imaterial, continuar viva mesmo depois que uma pessoa morre. O apóstolo Paulo também confirma a visão que a alma é imaterial no sentido bíblico e consciente também diante de Deus. Filipenses 1:23, ele diz, desejo partir e estar com Deus, que é incomparavelmente melhor. Vamos entender isso a partir de outras tradições. Aí eu trouxe para você, aqui em sala de aula, o que as tradições religiosas diferentes da nossa entendiam sobre a substância da alma. Vamos entender isso a partir de outras religiões, para você ter aqui uma riqueza de detalhes para trabalhar com os teus alunos. Então anota aí. O que o hinduísmo pensa sobre a alma? O hinduísmo, por exemplo, chama a alma de Amata, que traz essa ideia que ela é considerada como uma centelha espiritual e universal de Brahmar. E ela é a demonstração de múltiplas reencarnações buscando aí uma libertação espiritual. Essa é a visão do próprio hinduísmo. Vamos observar outra visão que compreende sobre a alma e em sua teologia eles apresentam a sua visão. Exemplo, o budismo agora. Anota aí, o budismo. Ele nega a existência de uma alma permanente, afirmando o conceito do anatar, não eu. Segundo eles, o que nós chamamos de alma é apenas um conjunto das nossas percepções. Então, no budismo, não há existência da alma, mas sim a visão das nossas próprias percepções. Essa é a visão do budismo. Vamos pegar outra composição para você entender sobre a alma. A filosofia grega antiga. O Platão, ele já via a alma como uma realidade imaterial, eterna, aprisionada no corpo físico, tá? E isso influenciou o pensamento ocidental, era a visão do Platão. O ensino bíblico. O que o ensino bíblico trabalha sobre a alma? O ensino bíblico, ele vai apresentar que a alma é uma criação singular do próprio Deus, que é consciente, como nós estamos estudando, que interage com o corpo, mas ela não depende do corpo para existir. Eclesiastes
12, versículo 7 também. Na prática, para você entender, eu gosto de colocar aqui na prática para você explicar para os seus alunos. Você vai perceber que a alma é a sede da consciência moral, das nossas emoções e da fé. Na alma nós vamos ter a experiência de se alegrar em Deus, de buscar a presença de Deus. Salmo 42, versículo 11. Portanto, aqui nós entendemos que a alma ela é eterna. Na nossa visão bíblica, ela tem uma consciência, tem a vontade, reflete a imagem de Deus. Pega isso aqui, leva para a sala de aula e deixa Deus te usar. O que tu tá achando da aula? Comenta aqui, tá? Vamos então para a página 31. Avançando com você, antes do subtópico, e apresente a página 39 e apresente a pergunta número 3 junto com os teus alunos. Na pergunta 3, você já encontra a resposta na página 39, se você está com a lição do professor. E é importante também, se você quiser, abrir um espaço de 5 minutos para os teus alunos participarem também. Aqui eu tenho uma pergunta para você. Se Deus fala conosco através da alma, você tem usado os teus sentimentos e pensamentos para ouvir a resposta dele? Eita, essa daqui é boa até para você usar em sala de aula junto com os teus alunos também. Segundo subtópico do segundo ponto, fala agora sobre a própria compreensão que estamos trabalhando junto com você, dentro dessa visão sobre a alma, para a glória do Senhor Jesus, onde nós vamos entender sobre a imaterialidade e a responsabilidade pessoal que nós temos com a nossa alma. Já no segundo subtópico do segundo ponto, nós vamos entender essa visão da imaterialidade e da responsabilidade pessoal. Vamos compreender isso a partir também de entender o que as ideologias contemporâneas reinterpretam sobre a alma. É claro que nós vamos entender isso a partir dessa visão das filosofias e ideologias também seculares, para que você possa entender a nossa compreensão cristã sobre a alma. O que o materialismo e o ateísmo defendem sobre a alma? Em primeiro lugar, note isso aí. O que o materialismo e o próprio ateísmo defendem sobre a alma? Na realidade, eles negam qualquer realidade espiritual, reduzindo aí a existência humana a apenas fenômenos físicos e químicos, E descrevem que a alma é apenas uma ilusão do nosso pensamento, da nossa composição em si. Essa é a visão do materialismo e do ateísmo. Outra compreensão que você pode trabalhar é o humanismo secular. No humanismo secular, ele vai deslocar essa centralidade da presença de Deus e colocar isso no homem, afirmando que o sentido da vida e da razão está nas razões éticas humanas e não na revelação divina. Nega a existência de Deus e coloca a alma no centro do ser humano, apresenta isso como uma visão do próprio ser humano em si. Outra visão que você pode trabalhar em sala de aula é o relativismo moral e a própria visão do pós-modernismo também. Nessas duas, você vai ver que elas rejeitam as verdades absolutas, negam a autoridade das escrituras e elas vão submeter cada indivíduo a partir da visão que ele constrói, dizendo que o meio que essa pessoa está inserido é aquilo que vai construir a composição do seu pensamento, linkando isso à sua própria alma. Agora você também tem outra composição, que é a ideologia de gênero e o marxismo cultural, que vai desafiar a motivação bíblica e eles vão redefinir isso em uma composição da própria criação. E descrevem que o corpo, a imortalidade, eles são na realidade uma proposta humana que se torna autônoma, capaz de transcender as limitações, sem depender de Deus também. Tais sistemas vão se convergir a um ponto, a própria substituição da visão teocêntrica. Retiram Deus do centro e colocam o homem no centro. E isso aqui é uma visão do nosso período também.
Aqui eu quero destacar algo interessante. O que a teologia pentecostal vai defender, aquela que a gente compreende? A nossa teologia ela vai rejeitar essas visões. Então a teologia pentecostal ela rejeita e ela demonstra uma relação que o ser humano ele tem com o próprio Deus, com o Espírito Santo também. Nós trabalhamos a partir da revelação bíblica, onde a experiência que o ser humano tem se dá a partir do novo nascimento. A teologia pentecostal acredita na realidade da alma, entende que a alma ela é imortal, entende de uma forma muito clara que essa alma precisa buscar a presença de Deus em sua eternidade, para viver a sua eternidade com o próprio Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui nós entendemos também na nossa teologia que há uma orientação para a santificação da própria alma de forma contínua em um processo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, nós adoramos a Deus e temos um relacionamento com Deus a partir da nossa alma. Salmo 103, versículo 1. Por isso, essas ideologias são rejeitadas a partir da nossa visão teológica e nós compreendemos a partir da pregação da cruz, da mensagem de Jesus, que cada ser humano deve entregar a sua alma a Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, como Hebreus 12:2 faz questão de dizer para você. E aí? O que você está achando sobre esse assunto? Você também acredita que a alma é eterna? Por favor, comenta aqui. Vamos avançar para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre o materialismo e a teologia. Já no terceiro subtópico, a nossa abordagem para entender algumas correntes teológicas e filosóficas contemporâneas também sobre o conceito da alma. Vamos trabalhar isso com você e eu espero explicar isso de uma forma muito prática para que você possa entender. Em primeiro lugar, você precisa compreender a visão que nós não defendemos, mas precisa entender que essas teologias existem e é importante você compreender essas teologias para explicar para os teus alunos o porquê que nós pentecostais defendemos a respeito da própria visão da alma. Em primeiro lugar, eu vou explicar aqui para você a visão da própria teologia da libertação. A teologia da libertação ela não vê a alma apenas como entidade espiritual, mas de forma integral no ser humano, que é inserido na história, na luta, na justiça. Então, o cuidar da alma nesse contexto é lutar pela dignidade, pela liberdade plena do ser humano, tá? E entre essa visão, você vai compreender o próprio entendimento e interpretação sobre essa ideia de que Cristo veio para libertar os oprimidos. O ponto negativo dessa teologia, é importante ressaltar na teologia da libertação, é que ela tende a politizar a fé. Mesmo trabalhando essa visão integral do ser humano, ela vai politizar a fé, vai reduzir o cuidado da alma a apenas uma luta sociopolítica. Então você não encontra algo mais profundo naquilo ali, dependendo da interpretação. Outra teologia que surge no nosso tempo também, que o próprio autor cita, é a teologia da missão integral. A teologia da missão integral, ela vai ter a própria visão e o entendimento que o ser humano parte de um completo, como corpo, mente e espírito, criado à imagem de Deus. Nessa teologia, o cuidar da alma também promove a justiça, a dignidade, a reconciliação com Cristo e uma vida plena. O ponto negativo dessa teologia que a gente não defende é que a teologia da missão integral, em alguns contextos, ela pode supervalorizar o aspecto social em detrimento da fé e a própria questão do cuidado com a própria alma. Então, nós não trabalhamos a visão da teologia da missão integral dentro do pentecostalismo. Outra teologia que você vai encontrar também no nosso tempo é chamada de teologia liberal. A teologia liberal, ela olha a alma como o centro da consciência ética, racional, enfatizando apenas uma experiência moral do processo humano e simplesmente apenas nesse sentido e não trabalhando a própria perspectiva dessa dimensão sobrenatural. Outra teologia que você vai encontrar é a teologia feminista, que ela vai associar a alma à restauração da dignidade da mulher, reconhecendo a mulher como a imagem de Deus. Tem alguns aspectos aqui, nós vamos entrar em detalhes, mas essa é a visão da teologia feminista. Outra teologia que você vai encontrar também no nosso tempo é a teologia queer.
Essa teologia, ela propõe que a alma é um espaço de autenticidade da liberdade interior, onde cada ser humano pode se relacionar com Deus sem categorias fixas, a exemplo do gênero ou sexualidade. Ou seja, nessa própria visão dessa teologia, há uma defesa da própria cultura homossexual dentro desse contexto aqui. Essas correntes, elas vão se deslocar e ao mesmo tempo vão trazer as suas visões sobre a alma. Nós pentecostais não trabalhamos essas visões, para deixar claro isso para você. Dentro do pentecostalismo, nós entendemos que a nossa interpretação parte da revelação bíblica, e aí eu volto a refletir isso com você e apontar para a revelação bíblica. Para a teologia pentecostal, a alma é o centro da vida emocional, moral, onde o ser humano busca por redenção diante de Deus. Ela não é uma construção cultural, ela não é um produto do nosso cérebro, ela é viva e ela necessita desse relacionamento com Deus. Mateus 10, 28, você vai encontrar isso também. A própria Bíblia traz essa visão e é importante que você observe que a Bíblia ensina que a alma precisa de regeneração, de arrependimento, de buscar a presença do Espírito. Assim, quando o materialismo e essas visões teológicas acabam trabalhando as suas compreensões sobre a alma, elas defendem aquilo que entendem. Nós também defendemos aquilo que nós entendemos, mas fundamentado a partir da Escritura, entendendo que a Escritura aponta que a alma tem essa eternidade e esse contato com o próprio Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Pega a tua lição, página 39, você pode estar lendo a pergunta de número 4 junto com os teus alunos ou apresentando aí uma oportunidade para alguém participar na tua ministração também. Vamos caminhar para o nosso terceiro ponto. Já estamos caminhando para o fim da aula. No terceiro ponto, trabalha sobre a alma renovada, que é submissa a Deus. Chegamos então no terceiro ponto. Leia uma passagem bíblica, Salmo 49, versículos 6 ao 10. E vá para o primeiro subtópico que trabalha sobre edificação e saúde. No primeiro subtópico, a nossa abordagem trabalha agora para compreender que todo cristão precisa cuidar da saúde da sua alma, da saúde emocional, entendendo também que a alma precisa desse cuidado. Provérbios 4, 23 também. Cuidar da alma cultiva aqui comunhão com Deus por meio da oração e leitura da palavra. Beleza. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Mas também arrependimento sincero e vida de comunidade. Vida de comunhão com as pessoas. Atos 2:42 você vai encontrar isso. Mas na alma você também encontra outros aspectos, a partir da prática, que vai contribuir para o teu interior, ao exemplo do descanso, da meditação e da gratidão também. Também o salmista ele faz questão de descrever que a alma ela necessita dessa presença divina, como nós já estamos estudando, e o cuidado da alma vai exigir disciplinas espirituais, dependência do Espírito Santo em nossos relacionamentos. Isso fala sobre um cuidado espiritual, mas também é importante você observar quando a alma não vai bem, manifestando aí tristeza, ansiedade, perda de propósito. O cristão deve buscar de forma integral, unindo a fé, essa responsabilidade. E aqui eu vou te dar algumas dicas, que inclusive isso faz parte da minha pesquisa do doutorado sobre aconselhamento pastoral pentecostal. Além do aconselhamento, quando a tua alma não estiver bem, você buscar o aconselhamento, é importante reconhecer ou recorrer à busca de profissionais capacitados, como psicólogos, psiquiatras que podem te ajudar de forma muito clara, de forma ética, profissional também, sólida, para um tratamento emocional e mental, sem negar os teus princípios da tua fé. Vamos para algumas passagens para você ver de pessoas que precisaram de ajuda. Profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 a 8, demonstra que ele sofria problemas ali pessoais na sua alma e ele precisava de ajuda. Ele buscou essa ajuda que veio do Senhor. Em termos práticos, o cristão deve buscar grupos de oração, pode buscar também terapia, mentoria espiritual, pode fortalecer a sua vida pessoal também,
quebrando esse tabu. Quando nós buscamos ajuda, nós entendemos que o cuidado da alma também vale a pena. Quando você busca a ajuda de um profissional, não significa que você é louco. De maneira nenhuma. Pense assim, quebre esse tabu. Mas quando você está buscando a ajuda de um profissional da área, como eu já citei aqui, você vai perceber que essas pessoas também são instrumentos de Deus para ajudar você a andar bem em tua alma em Cristo Jesus. Vamos caminhar agora, página 39. Você pode ler pergunta 5 com os teus alunos. Faça isso para já avançando junto com os teus alunos para a glória de Deus. Já vou te fazer uma pergunta também. Você acha importante o cristão buscar a ajuda de um profissional, como um psiquiatra, como um psicólogo, quando a pessoa não vai bem? Eu quero saber a tua opinião aqui também. Ou será que ele só precisa orar e buscar a direção pela Bíblia? Por favor, quero saber a tua opinião. Vamos para o segundo subtópico da nossa lição, que trabalha sobre purificação e renovação, já fechando a aula. Chegamos então no último subtópico. A Bíblia ela vai advertir com clareza a respeito do cuidado com os maus pensamentos. Jesus ele ensinou o seguinte, do coração precedem os maus pensamentos, como homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19, você vai encontrar isso, porque isso é criado em nossa mente, manifestado em nós. A mente é o campo de batalha espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2, você vê Paulão orientando a gente a transformar o nosso pensamento, a nossa mente também. Isso vai afetar a nossa alma. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente alimenta, afeta a nossa alma. Então, se você alimenta a tua alma com coisas santas, você está afetando a tua alma para o bem. Se você alimenta a tua alma com coisas ruins, você está entrando em decadência espiritual. Os maus pensamentos, eles vão corromper a tua alma. E a Bíblia fala sobre o cuidado que devemos ter com sentimentos de raiva, de incredulidade, de desânimo, tá? Isso pode prejudicar o nosso interior. Você vai encontrar lá 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, trazendo orientação para esse texto também. Olha o Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto. O salmista falando sobre isso, tá? O antídoto bíblico para os maus pensamentos está fundamentado nas escrituras, no arrependimento, e o próprio cristão precisa entender que quando nós arrependemos e alimentamos a nossa alma com bons pensamentos, ali você vai encontrar aquilo que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7, você encontra então essa narrativa bíblica te ajudando a entender e a crescer para a glória de Deus. Eu espero muito que essa aula possa ter te ajudado em sala de aula junto com os teus alunos. Espero que o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa na escola bíblica dominical da sua igreja. Para que você possa também crescer e avançar, eu quero trazer algumas dicas de leitura. A primeira dica que eu quero trazer é o Pastor Pentecostal. Esse texto é da editora CPAD. Vale a pena você entender, ler esse material. Tem vários artigos acadêmicos aqui para você que gosta de estudar a palavra de Deus, entendendo aí sobre o aconselhamento cristão, sobre a nossa visão pentecostal. Indico também o texto do pastor Silas Queiroz, Corpo, Alma e Espírito. Você precisa deste material, você vai encontrar no site da própria editora CPAD. Vamos lá. Revista Ensinador Cristão, material sensacional que vai te ajudar a crescer. Indico para você também a revista Obreiro Aprovado, material espetacular para o teu crescimento em Jesus. E é claro também que eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição 6, onde nós vamos trabalhar sobre a consciência e o tribunal interior. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.